Vamos ver agora um exemplo utilizando algoritmos de ordenação, estruturas e vetores. Veja o seguinte problema: lista de alunos. Uma lista de alunos foi armazenada em um vetor de estruturas. Então, estas estruturas contêm o nome completo, a nota e a idade de cada aluno. O que você deve fazer é: mostre a média das notas dos K melhores alunos, então K é um valor informado pelo usuário, e mostre a lista de alunos ordenada de acordo com o nome. Então veja que para resolver este primeiro item aqui do exercício, nós precisamos colocar os alunos, a lista de alunos em ordem de acordo com as notas, para poder selecionar os K melhores, e neste segundo item nós precisamos novamente ordenar a lista de alunos, porém agora considerando o nome. Então vamos ao Code Blocks para poder implementar esta solução. O que é que nós temos aqui? Temos um tipo estruturado que representa um aluno, então uma cadeia de caracteres que representa o nome, uma variável inteira que representa a idade e uma variável float que representa a nota. Então estes aqui são os três campos da minha estrutura aluno. Agora o que é que nós temos? Aqui o protótipo de um procedimento que vai fazer a ordenação do vetor V, que é do tipo aluno, considerando como critério a nota. Então veja que esse procedimento aqui recebe o vetor de alunos e a respectiva quantidade de elementos. Temos também um procedimento que vai fazer a ordenação do vetor pelo nome. Então considerando o quê? Que o meu vetor de alunos é o parâmetro, assim como a sua quantidade de elementos. Lembre do seguinte: todos os vetores são passados para as funções por referência. Então, a função irá de forma... Então, a função irá alterar o conteúdo do vetor. Vai colocar os elementos na ordem que eu preciso. Toda modificação que esta função aqui fizer nos vetores vai ser válida fora dela também. O que nós temos aqui também é uma função, um procedimento chamado trocar. Por quê? Tanto no caso da ordenação pela nota, quanto no caso da ordenação pelo nome, eu tenho uma operação em comum, que seria trocar de lugar dois elementos do meu vetor. Então esta função aqui recebe por referência duas estruturas e vai inverter o conteúdo delas duas. Então eu vou poder chamar este procedimento aqui dentro destes dois. Não preciso escrever a operação de troca duas vezes. Então aqui embaixo eu tenho pronta já a implementação desse procedimento de troca. Recebo A e B por referência, tenho uma variável auxiliar que é do tipo aluno, então auxiliar recebe o A recebe o B recebe o auxiliar. Este procedimento faz a inversão. Vamos à função main. O que é que nós temos aqui? N, que é a quantidade de alunos, nesse caso são 10, e aqui o meu vetor de alunos. E aqui estão os dados das minhas estruturas. Lembre que você pode inicializar o valor de cada um dos elementos do vetor desta forma aqui. Se você não está lembrado disso, veja o vídeo sobre estruturas e vetores de estruturas. Vamos agora ao que nos interessa, que é criar os métodos de ordenação para colocar essa lista em ordem pela nota e também pelo nome. Vamos começar pela nota. Então o que é que eu tenho aqui? Um vetor V, que é o meu vetor de alunos, e a sua respectiva quantidade de elemento. Para implementar o método bolha, o que nós sabemos é: precisamos de uma variável que vai guardar o índice do último elemento, então o último recebe n-1, e temos também uma variável booleana chamada troca, que nós utilizamos para registrar se foi necessária alguma movimentação de dados dentro do vetor, quando nós tentamos mover o maior elemento para o final. Então aqui temos a nossa variável booleana troca. Como é que o algoritmo trabalhava? Faça alguma coisa, que seria mover o maior elemento para o final ou o menor elemento para o final, dependendo do que nós queremos, enquanto o meu vetor ainda não estiver ordenado. Então no nosso caso, isso é registrado por meio da variável troca. Enquanto alguma troca é feita, então nós sabemos que o vetor ainda não está em ordem. A cada iteração que nós fazemos, supomos que o vetor está ordenado e vamos tentar mover ou o maior ou o menor elemento para o final, dependendo do nosso critério.
Como agora nós queremos pegar os K maiores elementos, vamos colocar esse vetor em ordem decrescente de acordo com a nota, ou seja, quem tem a nota maior vai para o início. Então vamos fazer da mesma forma. Tenho aqui uma variável j que começa em 0, que é o primeiro índice, até que j seja menor do que o valor do último índice, e a cada iteração, j++. Então, se... Agora veja, o meu vetor v é um vetor de estruturas, então eu preciso considerar isso na hora de comparar. Então, v de i é uma estrutura. Como eu vou comparar a nota, então ponto nota. Tá? V de i, aliás, v de j, ponto nota. Então, se a nota do elemento j for menor do que a nota do elemento j+1, então eu sei que eles estão fora de ordem. Por quê? Eu tenho à direita uma nota maior. Então, como eu quero que o vetor seja colocado em ordem decrescente, caso isso aqui seja verdade, nós precisamos trocar esses dois elementos. Então, vamos chamar a função trocar. Então, vamos trocar quem? V de j com v de j+1. Lembrando que quando isso ocorre, nós registramos que uma troca foi feita. Ao final deste for, nós sabemos que agora a menor nota, ou seja, a estrutura que contém a menor nota, foi para o final do vetor. Então veja que nós estamos fazendo o inverso do que fizemos no exemplo de colocar os valores em ordem crescente. Então sempre agora o menor valor flutua em direção ao final do vetor. Como o menor valor foi para o final, para uma próxima iteração, caso ela ocorra agora, então eu mudo quem é o meu último. Então, o último menos menos. E agora vamos ou não para a próxima iteração, dependendo do valor da variável troca. Então aqui recapitulando. Índice do último elemento. Registramos se o vetor está em ordem ou não, se alguma troca foi feita ou não. Faça. Então, para esta iteração, ainda nenhuma troca foi feita. Percorra o vetor do índice 0 até antes do índice do último elemento. Se a nota que eu tenho em j for menor que a nota que eu tenho em j+1, então estes dois elementos estão desordenados, porque eu quero ordem decrescente. Então, registre que eu estou trocando eles dois. Faça essa troca. E aqui, por fim, então, movido o menor elemento lá para o final, mude quem é este último elemento. Então, neste caso aqui, o meu vetor já está ordenado em ordem decrescente de acordo com a nota. Vamos fazer o seguinte agora. Podemos, então, calcular qual é a média dos K melhores alunos. Então, vamos supor aqui que o K tem um valor fixo, apenas para testar. Então, que K é 3. Como eu quero calcular a média, vamos criar uma variável que faz a soma das notas e uma variável que recebe o valor da média. Então, primeiro, vamos chamar a função ordenar pela nota. Quem é que ela vai ordenar? Um vetor v e a sua respectiva quantidade de elementos. A partir daqui, v está ordenado de acordo com a nota. Então, o que eu sei que, para calcular a média, basta percorrer os k primeiros elementos desse vetor. Então, i começa em 0, i menor que k, i mais. Então, a minha soma recebe ela mesma, mais, vá no meu vetor v, no índice i, e acesse o campo nota. Então, aqui eu fiz a soma das k melhores notas. E, por fim, podemos calcular a média. Então, média recebe a soma dividido por K. Tá? Que são os K melhores alunos, então vamos dividir aqui a soma por K. Cout, média dos K melhores alunos. Então, o valor da variável média. Vamos executar isso. Temos um erro aqui que foi, esqueci o ponto e vírgula depois do while. Ok. Segue o baile.
Então aqui, média dos 3 melhores alunos, 9,33. Ok, resolvemos. Agora nós temos que mostrar a lista de todos os alunos ordenados de acordo com o nome. Então vamos agora para o outro procedimento. Novamente podemos utilizar o método Boolean. Então o que nós precisamos? A variável último, que recebe o valor do índice do último elemento do vetor. Temos aqui mais uma vez a nossa variável troca, que registra se uma troca foi feita ou não, ou seja, se o vetor está ordenado ou não. E agora podemos partir para a implementação do resto do método. Então, faça o quê? Mova o maior elemento para o final, enquanto alguma troca for feita. Então, enquanto o vetor ainda está desordenado. Então, primeiro, troca recebe falso, nenhuma troca foi feita até o momento dentro da iteração corrente. Então temos aqui um índice j, que começa em 0, até que j seja menor do que o último, e j++. Ok, então já podemos comparar o elemento j com o elemento j+1, ou seja, o que está à direita. Agora tem um detalhe. Como nós queremos ordenar pelo nome, lembre que o nome é uma cadeia de caracteres. Ou seja, para comparar duas cadeias de caracteres, então eu preciso utilizar agora a função strcmp. Não posso comparar duas cadeias de caracteres simplesmente com o operador maior ou menor. Então vamos pensar agora na nossa operação de comparação. Então vamos chamar a função strcmp. Ela recebe duas cadeias de caracteres e retorna como resultado um valor numérico. Então vamos colocar primeiro aqui as duas cadeias de caracteres. Então uma está no meu vetor, no índice j, ponto nome completo, e a outra está em v de j+1, ponto nome completo. Então aqui chamei a função strcmp para duas cadeias de caracteres. O resultado é numérico. Lembrando, quando as duas cadeias são idênticas, a função strcmp retorna 0. Quando alfabeticamente esta aqui vem primeiro em relação a esta aqui, então o valor retornado é um valor negativo. E caso esta aqui venha depois desta segunda, então o valor retornado é um valor positivo. Ou seja, se este valor retornado pela função for maior que 0, então o que nós queremos é inverter o conteúdo da estrutura j e da estrutura j+1. Então vamos registrar aqui que uma troca foi feita e vamos chamar de novo a função trocar. Lembre que essa função aqui, ela troca o conteúdo todo da estrutura. Então cada vez que eu chamo a função trocar, eu movo todos os três campos de uma estrutura para outra. Então vai o nome, a nota e a idade. Então aqui registramos que uma troca foi feita. Ao final do laço de repetição, o que nós sabemos é que o nome que deve ficar por último na lista, considerando o critério alfabético, então está lá no final. Vamos mudar agora quem é o último, para que na próxima iteração ele seja descartado das comparações e nós movamos o próximo elemento para a penúltima posição. Então deixa eu ver se ficou algum erro aqui. Não ficou. Ok. Então vamos agora chamar esta função. Já fiz a ordenação pela nota, já mostrei a média dos K primeiros, então não tem problema agora eu mudar esta ordem aqui do vetor pela nota. Então vamos chamar a função ordenar pelo nome, ela recebe como argumento o vetor V e a quantidade de elementos. Executada esta função, então o vetor vai estar rearranjado em ordem alfabética. Podemos agora então imprimir esse resultado. Lista ordenada alfabeticamente. Então vamos criar um laço de repetição para imprimir o valor dos n elementos do meu vetor ordenados pelo nome. Então i
começa no primeiro elemento, I é menor do que N, que é o total de elementos que eu tenho ali, e I mais mais. Cout. Então, V de I, ponto, nome completo. Vamos colocar agora vírgula e vamos mostrar V de I também, ponto idade, vírgula, e vamos mostrar a nota. Então, V de I, ponto, nota. End. Então veja que estamos acessando a nossa estrutura da maneira como sempre fizemos. A única diferença é que agora os valores estão em ordem. Então aqui temos a média e veja a lista ordenada de forma alfabética. Alan, Beth, Kleber, Jefferson e assim sucessivamente. Então veja que é possível que você customize qualquer um dos métodos de ordenação apenas mudando o critério que você utiliza na hora de fazer essa comparação aqui. Então veja que aqui eu fiz a comparação pela nota e aqui eu fiz a comparação pelo nome. Como o nome era uma cadeia de caracteres, eu tive que utilizar o strcmp. Fora isso, o método implementado é exatamente igual.